Boa noite, queridos. Hoje nós vamos continuar nosso estudo no Catecismo de Heidelberg. Hoje nós vamos meditar na pergunta de número 15. Como eu disse aos irmãos, nós já adentramos a segunda parte do Catecismo, que fala sobre a nossa salvação, não é? E quando nós iniciamos a segunda parte, na pergunta de número 12, nós temos aí levantado um questionamento, né? Se sendo Deus justo e nós merecendo condenação por causa do nosso pecado, como poderíamos escapar desta condenação, tanto temporal quanto eterna? A resposta da pergunta 12 é: a justiça de Deus precisa ser satisfeita, ou por nós, ou tendo um outro que nos substitua, né? A pergunta 13 diz: podemos nós satisfazer essa justiça? A resposta é não. Pelo contrário, né? Além de nós não podermos satisfazer a justiça divina, haja visto que ela requer de nós, que é perfeita obediência, nós ainda agravamos o nosso estado diariamente, porque continuamos pecamos contra Deus continuamente, não é? Aí a pergunta que nós vimos na terça-feira, a pergunta de número 14, diz: qualquer mera criatura pode satisfazer esta justiça por nós? Lembre-se, para que sejamos então redimidos e recebidos com graça pelo Senhor, é necessário que alguém substitua a nós, ou, na verdade, alguém satisfaça a justiça de Deus. Ou nós, como vimos pelo próprio catecismo, não é possível que nós o façamos, ou outro por nós. E aí a pergunta de número 14 entra: qualquer criatura ou qualquer mera criatura pode satisfazer essa justiça por nós? E a resposta, mais uma vez, é negativa. Não, porque Deus não culparia outra criatura pelo pecado do homem, não é? É necessário que carne e sangue seja resgatada com carne e sangue. E, necessariamente, tendo caído o homem, a humanidade, em Adão, um outro homem precisaria ser o substituto. Seria um substituto equivalente, não é? Haja vista o princípio de justiça divina, não é? E a outra segunda questão que torna inviável, não apenas por ser necessário que seja realmente um homem para substituir, é que não há criatura que possa suportar essa indignação, essa justiça que precisa ser satisfeita, né? A condenação sobre os pecados da humanidade. E aí nós chegamos na pergunta de número 15. Levanta-se duas questões no que diz respeito à nossa justificação. Se nós poderíamos satisfazer a justiça, e vimos que não. Se uma criatura ou outra criatura poderia satisfazê-la em nosso lugar, e vimos que não. A pergunta número 15 entra justamente aí, não é? Então, que tipo de mediador e libertador nós precisamos buscar? Se não conseguimos por nós mesmos, e se outra criatura não pode satisfazer essa justiça por nós, o que estamos procurando então? Ou o que precisamos então? O catecismo ele está trilhando um caminho em direção a um Redentor, né? Argumentando, fazendo questionamentos, né, para que nossa mente ela avalie de fato as possibilidades, não é? A resposta a esta pergunta é: para que seja satisfeita essas exigências de um mediador, é necessário que seja alguém que seja homem verdadeiro, né? Nós vimos que, como o pecado é cometido pela humanidade, ele precisa ser pago a dívida do escrito, né, de dívida que estava posto, ele estava posto sobre Adão. O pacto, a aliança, foi feita com Adão. E com a desobediência de Adão, cai ele e toda a sua descendência. Então, a condenação ela está posta sobre a humanidade, por causa de Adão. Então, é necessário que seja um mediador igualmente homem, assim como Adão é necessário que seja um mediador também da raça humana, né? Que possa, então, nos representar. Que seja homem, perfeito homem, e que seja justo. Os irmãos devem se recordar que eu mencionei que para que nós sejamos libertos da condenação que está posta sobre nós no primeiro pacto, o pacto das obras,
Precisamos entender que o contrato ele exigia perfeita obediência e então ele foi quebrado porque Adão pecou. E além das exigências para que se possa tomar parte deste pacto, nós precisamos entender que existem as consequências. Então não é somente um homem à semelhança de Adão que não havia cometido pecado ainda. É necessário que seja um homem justo e sem pecado, né? Mas além disto, né, de um homem que consiga cumprir as exigências da aliança, que é a perfeita obediência, é necessário que seja um homem, como diz a resposta do catecismo, a pergunta número 15, que seja mais poderoso que todas as criaturas, não é? E ele vai complementar, isto é, alguém que seja ao mesmo tempo Deus verdadeiro, não é? É necessário que seja um homem perfeito, verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus, né? Para a gente poder elucidar um pouco mais essa questão, fica evidente que trata-se de uma questão doutrinária, né? E a respeito do mediador, a respeito do Redentor, né? E essa questão foi uma questão que por muito tempo causou muitas confusões dentro da igreja cristã. Eu acredito que foi a doutrina mais discutida e de onde mais surgiram heresias e talvez ainda hoje ainda seja incompreendida por muitas ou muitos grupos religiosos, né? A pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. É necessário que entendamos a perfeita relação entre a pessoa do mediador, né, e as suas características e a sua natureza e as exigências do Pai, né? O Filho ele foi enviado pelo Pai, ele foi prometido pelo Pai e ele foi preparado pelo Pai para poder satisfazer certos requisitos que eram de exigência do Pai, né? Para que Cristo pudesse então representar a humanidade, era necessário que ele viesse ao mundo como homem, né? Perfeito homem. E nós sabemos que isso é uma grande verdade dentro das Escrituras Sagradas. Nós sabemos que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, a linguagem do evangelista João. Então Cristo ele nasceu, né? Ele foi concebido como prometido pelos profetas no Antigo Testamento e nasceu da Virgem Maria por uma obra extraordinária do nosso Deus e Pai, né? Certamente com o auxílio do Espírito Santo, e nós temos aí toda a Trindade trabalhando nesta obra redentiva. O Pai envia o Filho e por intermédio do Espírito Santo ao milagre da concepção e aí da encarnação. Deus torna-se homem. Por que é importante nós entendermos algumas questões sobre isso? Porque é uma questão que gera muita confusão. Há quem defenda que Cristo deixou de ser Deus e tornou-se homem, então perde todos os seus atributos divinos. Há quem entenda que Cristo era homem e por causa da sua retidão e justiça moral, ele torna-se Deus, que é o que chama-se de adocionismo, e eu acho que é uma das ideias mais vigentes, mesmo entre o povo evangélico, que acredita que Cristo ele tornou-se digno, né, de ser feito filho de Deus, quando na verdade ele encarnou-se, né, a divindade. A linguagem doutrinária é que a divindade ela adotou uma natureza humana, não é? Cristo é uma única pessoa e possui duas naturezas. Ele já era Deus, é eterno. Nós sabemos que o Verbo estava com Deus no início e o Verbo era Deus. Nós sabemos que, de acordo com a linguagem de Paulo aos Colossenses, nós sabemos que tudo foi feito por meio de Cristo e sem Cristo nada do que foi feito se fez. Então fica evidenciada a eternidade do Filho, que estava com o Pai desde a eternidade e por meio do qual todas as coisas foram criadas. Mas aí nós vamos perceber como se encaixa e como coaduna perfeitamente os atributos do Filho às exigências do Pai. Ele precisaria ser homem para representar a raça humana, por isso ele nasce, né, como anunciado. Ele é o descendente da mulher, e veja que ele é anunciado ainda no Éden, né? Perceba como o Senhor Deus, no momento em que
ele descreve a condenação que estava posta sobre a humanidade na pessoa de Adão, ao mesmo tempo em que o Senhor professa ali a sentença de condenação por causa da desobediência, o Senhor mesmo providencia o libertador, é o que nós chamamos ali de proto-evangelho, né? Cristo é anunciado, nasceria um descendente da mulher, este esmagaria a cabeça da serpente e ela lhe feriria o calcanhar. Então Cristo é o prometido de Deus e é o mediador, é o que nós estávamos procurando no catecismo. Quem pode então satisfazer a justiça de Deus? Quem pode então nos representar? É necessário que seja homem. Cristo é perfeito homem, nascido de mulher, tinha as necessidades de homem, chorou, teve fome, teve sede. Cristo é perfeito homem. É um erro afirmar que Cristo é um tipo distinto de homem, né? Um tipo não material de homem, né? Mas sim, Cristo é perfeito homem. E aí era necessário que fosse justo, e nós vemos ao longo de toda a vida de Cristo como ele satisfaz perfeitamente as exigências do pacto das obras. Ele precisaria obedecer e cumprir perfeitamente os mandamentos, e mais, ele cumpre também perfeitamente tudo que estava escrito ao seu respeito. Por algumas vezes nós vamos encontrar no Novo Testamento ele dizendo: é necessário que assim aconteça para que se cumpra tudo que foi escrito. É necessário que isso, que aquilo, para que se cumpra tudo que foi dito por intermédio do profeta. Então Cristo, ele é o esperado de Israel, o Messias prometido, o aguardado, né, pelo povo de Deus, aquele que foi prometido desde o início, né, no Éden, aquele que foi preparado pelo próprio Deus para redimir toda a humanidade que estava debaixo de condenação. Toda a humanidade que caiu em Adão estava à espera deste Redentor, deste mediador que foi prometido pelo Pai. E quando você percebe que ao longo do Antigo Testamento o Senhor Deus ele vai tornando mais claro, né? Nós não vamos encontrar, algumas pessoas têm dificuldade de perceber isso, mas o Antigo Testamento ele vai trazendo nuances e fortalecendo o caminho em direção ao Redentor. Deus vai usando símbolos e sinais para evidenciar e manifestar ao seu povo o Messias prometido, né? O Antigo Testamento, com todas as suas simbologias, suas leis cerimoniais, eles apontam para este que é preparado por Deus para redimir a humanidade, né? Para por meio dele o Senhor manifestar a sua glória, o Senhor manifestar a sua santidade, a sua justiça, o Senhor se fazer glorioso entre as nações. O Filho e a história da humanidade, ela gira em torno deste Filho. A história da humanidade, ela não gira necessariamente em torno da necessidade de salvação do homem, mas em Deus manifestar a sua misericórdia, a sua graça por intermédio do Filho e ser glorificado pelo Filho. O Senhor Deus não tinha necessidade alguma de redimir, mas para manifestar a sua glória, por causa do seu grande amor e da sua misericórdia, ele prepara um caminho de redenção e salva aos homens os quais ele escolheu. Então Cristo é aquele que nós aguardamos, né? A pergunta número 15, ela vai apontar claramente para isso. Precisa ser homem, verdadeiro homem, e Cristo se adequa perfeitamente a essas exigências. Precisa ser justo, e Cristo igualmente é aquele do qual é dito que não cometeu pecado, não é? Nós sabemos que Cristo não pecou em hipótese alguma, em circunstância alguma. Cristo é o Cordeiro perfeito, sem mácula, que era exigido pela aliança e era exigido pela justiça de Deus para que então pudesse nos redimir dos nossos pecados. Se Cristo tivesse os seus próprios pecados, ele não poderia nos redimir dos nossos, porque ele teria os dele, não é? Então Cristo é sim perfeito mediador. Mas aí entra a última questão, não é? Que é uma questão que torna complicada a situação, não é? Sobre a questão da pessoa de Cristo. É a sua dupla natureza, ou o que nós chamamos de união hipostática, né? A grande confusão na história da igreja a respeito da pessoa de Cristo é justamente essa relação. Como é a pessoa do mediador? É homem, e nós podemos defender a sua humanidade. É Deus? Ora,
veja que para satisfazer as exigências do Pai, era necessário não apenas a perfeição para se tornar apto para mediar a aliança, né? Era necessária perfeita obediência para poder mediar a aliança, e Cristo foi perfeitamente justo e obedeceu toda a justiça. Mas lembre-se que para quitar o débito, não é? Cristo se tornou apto, homem e justo, mas há um débito que foi adquirido por Adão, e portanto há uma condenação. Então era necessário que, além de ser homem e de ser justo, o mediador ele pudesse suportar a condenação. E eu faço vos lembrar que nós estamos falando de uma condenação por causa do pecado, mas não apenas isso. Perceba, é uma condenação a uma ofensa feita a um Deus eterno e a um Deus onipotente. Então a dívida é igualmente eterna, e como nós vamos relembrar, a condenação divina sobre o pecado, além de eterna, ela é algo inimaginável. A ira do Pai, sendo santo, ela é uma ira eterna, perfeita, onipotente, é uma ira justa. Todos os atributos do Pai, eles se relacionam harmoniosamente. Então, para que o Senhor permaneça justo, a necessidade de satisfação da sua ira contra o pecado. E era necessário alguém que suportasse essa ira. Como eu já mencionei aos irmãos, no Antigo Testamento nós percebemos a finalidade do Filho dentro da Antiga Aliança, quando nós olhamos para a tampa do propiciatório. O sangue era derramado sobre o propiciatório, a ira de Deus vinha e via o sangue derramado, e então a ira de Deus era aplacada. Cristo é representado na Antiga Aliança como este que vai aplacar a ira divina. Ele não vai apenas fazer que ela desapareça, mas ela seria derramada sobre ele. E eu sempre menciono isso aos irmãos: não considerem que o que Cristo, sendo perfeito homem e perfeito Deus, temia no monte ao orar antes da sua crucificação. Não pense que Cristo temia pregos, que Cristo temia açoites. Cristo, ele estava angustiado, por assim dizer, transpirando sangue, porque ele enfrentaria a perfeita e inimaginável ira do Todo-Poderoso. Então Cristo precisava ser Deus, porque nenhuma outra criatura subsistiria a tamanho sofrimento. Se nós olharmos para a Trindade, percebemos a beleza disto. O Senhor entrega-se a si mesmo para redimir o povo que escolheu. O Pai tem a sua justiça satisfeita no Filho, com o auxílio do Espírito Santo. Então, um Deus triuno age em favor do seu povo, não é? E por isso o Filho torna-se então um mediador perfeito, porque sendo Deus, ele não apenas torna-se um substituto, sendo homem justo, ele consegue também carregar sobre si a nossa condenação. Não é que Deus esquece da nossa dívida. A nossa dívida foi paga, e foi paga com o sangue do Cordeiro. Cristo suportou, imagine, uma condenação eterna, uma condenação perfeita e eterna. Cristo carregou sobre si as nossas dores. Ele suportou o peso, o cálice da cólera de Deus, para que então nós pudéssemos ser perdoados. É por isso que Cristo é o nosso Redentor, o nosso Salvador. Ele cumpre perfeitamente as exigências da aliança. Ele cumpre perfeitamente o que o Senhor requer. Na próxima semana nós vamos
com mais profundidade observar estas questões. Por que Cristo precisava ser perfeito homem e por que ele precisava ser perfeito Deus? São as perguntas que se seguem. Nós vamos ler mais algumas referências e fortalecer um pouco mais este conceito, embora eu já tenha antecipado muita coisa de forma introdutória. Cristo é a resposta para a necessidade do homem, e não apenas a resposta que é perceptível pelas Escrituras, mas é a resposta preparada por Deus. Não há outro que possa satisfazer as exigências do Pai senão o Filho. Não há outro que possa redimir, perdoar a humanidade a não ser o próprio Filho. O homem por conta própria não se salva e não há outro mediador que não o Senhor Jesus Cristo, como diz a sua própria palavra. E não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Cristo é então o mediador preparado por Deus e que atende perfeitamente cada uma das suas exigências. Tá bom, meus irmãos? Que o Senhor vos abençoe, nesta noite. Lembrem-se de clamar a Deus e continuar orando pelos nossos irmãos, pela nossa irmã Cássia, pelo pastor Antônio Campos, a irmã Helenise. Eles estão se recuperando bem, graças a Deus. Eles, embora não tenha nenhum teste ainda com confirmação, apenas uma tomografia, foi percebido algum comprometimento nos pulmões. A nossa irmã Cássia continua estável, mas ela está num estado considerado grave. Então peço que os irmãos clamem a Deus pela recuperação dela e também pela sua família, que certamente se encontra numa situação difícil, com pouca informação e distantes, não é? Bem como pela nossa irmã Ana Cláudia, que fez um teste rápido que deu negativo e ela está se recuperando também desse que nós não entendemos ainda o que foi, né? Eu tenho as minhas suspeitas de que esse teste rápido possa falhar, não é? Mas ela estava com os sintomas, com dor no peito e também, mesmo que não seja Covid, né? Nós sabemos que o Maranhão estava enfrentando, antes mesmo desta pandemia se estender, também uma pandemia mais localizada de H1N1, que é igualmente perigosa, tá? Então, oremos pelos nossos familiares que estão isolados, os nossos familiares que estão sendo tratados, os nossos irmãos que estão trabalhando frontalmente contra esta pandemia. Não deixe de orar pela nossa igreja, pela vida do povo de Deus, e rogue a graça do Senhor para que estes dias sejam abreviados, para o quanto antes nós possamos retornar ao ajuntamento dos santos no dia do Senhor. Um forte abraço a todos, que o Senhor vos abençoe, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo.